Nublado em Criciúma. 3 da tarde, 40 minutos. Tô aqui com o professor Alex da Rosa, escritor, professor, doutor em filosofia. Sempre nos ajuda a filosofar um pouco mais aqui no nosso quadro Diálogos. Professor, boa tarde. Boa tarde, Marcos. Boa tarde aos ouvintes. A gente estava conversando essa semana, e aí, na semana passada, na participação da semana passada, e eu estava comentando um assunto com o professor aqui, que eu vi uma postagem na internet que falava assim, eu acho que a nossa geração hoje ela não é tão madura, etc, porque não há mais aqueles ritos de passagem. Antigamente se tinha ritos de passagem da adolescência, né, da infância para a vida adulta, e até começamos a conversar sobre isso, e gerou, então, esse papo. A gente ainda tem... eu esqueci de trocar o GC, eu vou trocar já. A gente tem ainda esses ritos, essas tradições. A gente... Atualmente é um povo sem tradição, professor? Como é que a gente analisa isso, inclusive até por meio da filosofia? Muito interessante esse tema que surgiu na última semana enquanto nós conversávamos, né? Acho que a palavra tradições deixa mais fácil ao ouvinte, né? E ele pode com certeza pensar isso a partir das suas relações familiares, em primeiro lugar, né? Cada família tem, em maior ou menor grau, as suas tradições. Isso é... certos hábitos que são mantidos e repetidos ao longo do tempo e ao longo da história. E recentemente nós temos cada vez menos mantido essas tradições. É claro que às vezes a gente pensa assim e parece como se fosse um avanço em algumas coisas, com certeza sim, né? É uma espécie de avanço, abrir mão de certas tradições que pesam muito sobre nós, né? Principalmente quando a gente pensa em tradições de etiqueta, de hábitos, de você não podia falar, não podia... Pensei na escola como era, né? Muita autoridade envolvendo a tradição. O problema da tradição é que quase sempre ela está vinculada à autoridade. Você deve obedecer a alguém. E você deve obedecer consistentemente a alguém, e a gente chama isso de tradição. Né? Mas a tradição não é só isso. Tá ligado a uma geração também, né? Muito. Porque cada geração vem rompendo com o que a anterior fazia. E isso também é tradição, né? É tradicional romper com a tradição, né? Quando a gente olha, assim, quase todas as gerações que vêm depois, elas são mais... Elas avançam, aspas, em um certo sentido em relação às gerações anteriores, né? Muito numa ideia de abrir mão de certas tradições que vão sendo consideradas arcaicas, velhas, né? Nossa, antes eles faziam tal coisa, agora a gente não precisa mais fazer isso. Como se fosse uma desoneração, uma desobrigação, né? Agora a gente não precisa mais manter esses comportamentos que os antigos mantinham. Mas quando a gente ficou sem tradição... Porque eu sou dos anos 90, então do século 20, né? Eu sou do século passado, né? Como muitas pessoas que têm a minha faixa de idade, nascida nos anos 90, então do século 20. A gente tinha algo assim um pouco mais presente em relação à tradição, parece-me, pelo menos. Muito, e isso foi se perdendo. Em parte por esse processo natural, mas em parte por um processo geral da nossa sociedade. E a questão que fica é que talvez convenha a nós repensar até que ponto isso é um ganho. Porque quando a gente abre mão completamente de todas as tradições, a gente deixa de criar coisas que nos mantenham vinculados uns aos outros. Quando a gente abandonou as tradições, principalmente a nossa geração, ela abandona no sentido de eu não quero mais aquela vida tão regrada, tão cheia de regra, tão cheia de estruturas duras que era uma vida do século XX. Eu quero uma vida um pouco mais livre, então eu me sinto desobrigado a esses rituais e essas tradições. Isso vamos colocar em termos, né, para o ouvinte. Jantar de Natal, jantar de Páscoa, festa de 15 anos, festa de 1 ano de bebê, formaturas, todos esses tipos de tradições que são também rituais na nossa sociedade que vão funcionar como marcadores. Eles vão funcionar como marcadores que te tiram de um lugar e te colocam de outro. E quando a gente vai abandonando essas tradições, por diversos motivos nós abandonamos, alguns deles são comportamentais para sair dessa autoridade, outras são por falta de dinheiro. Mas quando a gente vai abandonando essas tradições, o que acaba acontecendo é que a gente deixa de viver tudo aquilo que a vida pode oferecer. Porque as tradições são construções simbólicas, sim, e a gente vive delas, né? Pense, por exemplo, o casamento. A gente não se casa mais, a gente se ama... É amanceia que fala? Amazia. Amazia? Amaziados, né? A gente todo mundo se amazia. Não, ninguém mais casa, assim, pessoal da minha geração, ali, a casa dos 30 e poucos, ninguém casa, todo mundo se junta primeiro e vê depois.
E já a geração dos nossos pais, geral, casava. Divorciava depois, mas casava também. E tem essa coisa, né? Justamente, ia lá, casava, comprava casa. Aos 20 e tantos, tu já tinha um emprego, já tinha filho, já tinha casa, já tinha um casamento. Hoje, isso também eu acho que até pela nossa expectativa de vida, quem sabe, mas pela precariedade também do dinheiro, aí a sociedade parece que tá mais difícil aí de conseguir dinheiro, então acaba ficando um pouco mais complexo de atingir essas marcas tradicionais que a gente tinha no século XX, né? Hoje parece que a gente é mais livre, mas parece que é mais difícil. Essa suposta liberdade veio com uma precariedade. Vamos pegar a formatura, a ideia de uma formatura. Muitos não fazem formatura porque é muito caro. Eu não fiz formatura. Não, Me formei em gabinete lá, peguei Eu o também. canudo, tudo certo, mas não fiz a formatura. Mas eu não me formei porque eu não queria, eu não suportava mais. Eu queria muito, inclusive participei, eu praticamente me formei com os meus amigos, porque a minha turma tava toda Sim. lá e eu curti a festa com eles. Mas eu tradicionalmente não fui lá e fiz porque era muito caro pra mim. Eu teve uma. Tem uma foto minha no gabinete que é assim, na hora que o pessoal joga o chapéu pra cima, né? Tem uma sequência de fotos minhas aí. Eu pego meu chapéu e dou no pé. Eu nem jogo ele pra cima. Daí tá todo mundo jogando a foto pra cima e eu saindo. Cara, eu me divirto com essa foto, né? Mas não deixa de ser uma espécie de tristeza também, porque isso significa que uma tradição, um ritual, uma celebração, ela visa celebrar o cumprimento de uma etapa da vida. E quando a gente não tem mais essas tradições bem marcadas, significa que a gente está deixando de viver a plenitude de uma certa experiência. A gente vai deixando de demarcar ela, muito por essa precarização, principalmente, né? E também pelos status que vão se construindo em cima. A gente coloca o lance do casamento, de que as pessoas também não se casam, mas é porque a ideia do casamento também foi ficando muito cara. Porque os casamentos ali antigos não eram caros, não. Você comprava um bolão daquele quadrado, era um bolo daquele quadrado, alugava o salão da igreja e metia a marcha. Não era um casamento caro. Hoje a ideia... Tinha casamentos caros, mas não necessariamente eu era, né? Hoje parece que a gente opta por não fazer, né? Festa de criança. Lembra das festas de criança, como é que era? Cada um trazia... Era um punhado de pastel, um punhado de brigadeiro, um bolo, e tava feita a magia, né? É que hoje se coloca, principalmente em razão das redes sociais, né? De que se eu não for realizar aquele ritual no ápice da sua opulência, para marcar de fato, nenhuma forma dele presta. Então eu não posso fazer um casamento pequeno, uma celebração pequena, eu não posso fazer nenhum ritual pequeno, uma festa mais modesta, né? E daí a gente acaba se privando desses momentos de celebração, esses momentos de marcação, né? Que eles vão, em muitas medidas, assim, algumas mais, outras menos explicitamente, nos autorizar a deixar de fazer parte de um espaço da sociedade e passar a fazer parte de outro. Pois é, aí é um ponto. Essa falta de ritos de passagem, desses pontos-chave aí de transição, eles fazem a gente ficar não transicionado, a gente fica parado no tempo, ou essa transição acontece naturalmente, mesmo sem o rito de passagem, mesmo sem essas marcações que a gente tem na vida? Ela fica menos marcada, né? Ela fica menos marcada e muitas das vezes isso significa que o indivíduo não acompanha aquela transformação na sociedade. Vamos dar um exemplo de ritual para o ouvinte parametrizar, né? Quando a gente estuda outras culturas, a gente sempre acha os rituais deles malucos e não percebe que talvez a nossa seja também, né? É claro que quando a gente pensa nas festas de 15 da década de 90, em que você de fato, né, coisa meio Bridgerton das ideias, você participava da sociedade depois que você fazia os seus 15 anos e estava habilitado, né? Isso envolvia, é claro que isso tem muitas camadas de problematização, tá, gente? Mas envolvia uma série de acesso a direitos, né? Bom, agora que eu fiz 15 anos, eu posso sair. Eu posso ter uma vida social e eu também tenho responsabilidades sociais a partir disso. E quando a gente vai diluindo isso, o que acaba acontecendo é que muitas vezes o indivíduo ele não se vê ocupando aquele papel na sociedade que o rito marcava que agora ele deveria cumprir. A ideia de um rito mais sólido dizia, não, agora você é um esposo. Agora você não é mais alguém só. Vocês não estão juntos, você é um esposo. Ser um esposo é diferente. O compromisso... A sua posição social muda, né? O lugar que você ocupa na sociedade fica diferente. E me parece aí, né, que quando a gente marca esses ritos, essas tradições, o casamento, por exemplo, quando você apresenta para a sociedade que agora você é marido de alguém, você é mulher de alguém, vocês formam um casal e tem o objetivo de criar uma família, um filho, uma filha, etc, 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 isso é um sinal, um aceno à sociedade, né? É uma participação social. Essas tradições, elas são uma participação social.
você ingressa na sociedade a partir daquilo, né? E vamos pensar em outras tradições, como o almoço de domingo, né? Muita da ideia do almoço de domingo envolve assim, alguém tem que comprar, alguém tem que fazer, tem que ter uma casa. E uma casa que receba essa quantidade de pessoas. Hoje em dia, que apartamento de 60 metros quadrados cabe 10? Não, e justamente esse almoço de domingo é muito interessante, né? Porque a gente pensa no almoço de domingo, pensa na maionese de batata, aqui no sul pelo menos, né? Maionese de batata, churrasco, né? Sim. Então, enfim, alguns pratos, uns mais, uns menos aí, tem uns ritos diferentes em cada casa. Mas se reúne todo mundo na mesma casa, e reúne tio, tia, primo, avô, avó, né? E tal. Hoje em dia é 3 pessoas almoçando juntas, quiçá, né? Porque a gente vai perdendo essa tradição. Em partes por esses elementos materiais. Como é que eu vou fazer uma coisa na minha casa se não cabe? Como eu vou fazer uma coisa na minha casa se eu não consigo pagar para aquelas pessoas e eu não quero colocar elas nessa posição de cobrança? Muitos desses rituais que nós vemos perdendo envolvem uma precarização da nossa sociedade. E o que eles acabam fazendo acontecer é que a gente se vê menos participantes de um todo. Vou dar um exemplo para a gente pensar a ideia de tradição bem simples, né? Teoria da Dádiva, Marcel Mauss, tá, leitor? Mudou a minha vida esse livro. Que assim, você pega... Marcel Mauss. Marcel Mauss. Muito... o livro é um baita, tá? O Marcel Mauss diz mais ou menos o seguinte: quando alguém te convida para tomar um café e tu vai na casa dessa pessoa tomar um café, você vai, a pessoa te recebe, ela prepara o café. Você entra, a pessoa diz, não repara na bagunça. É normal, né? Aí você toma um café e você fica imbuído de uma dívida invisível, porque o cara não te cobrou nada. Mas você tá na cobrança, você vai ter que convidar ela para um café também. E quando você receber essa pessoa, você quer oferecer um café maior, melhor, do que aquele que te ofereceram. E assim você vai repassar essa dívida invisível novamente para aquela pessoa. Porque você fez o seu melhor, então a pessoa agora vai ter que fazer um novo também que seja melhor. Exatamente isso. As tradições, elas se inserem nesse contexto. É um compromisso invisível entre os membros da sociedade. E quando a gente vai abrindo mão desse compromisso invisível, acaba que a gente vai se sentindo menos participante. Porque por mais que seja uma coisa chata, assim, aquele lance, vou convidar a pessoa pro meu casamento porque ela me convidou pra formatura. Por mais que seja assim, às vezes esse dever seja bem questionável, percebam como isso provoca um vínculo social em que a gente se mantém ligado. A gente se mantém ligado por esses marcadores. Principalmente porque muitos dos nossos vínculos, os mais íntimos, a gente consegue manter poucas pessoas dentro da nossa rotina. A rotina é muito acelerada, a gente consegue ter poucas pessoas dentro da nossa vida cotidiana. E cada vez mais acelerada, né? E, então, cada vez menos pessoas também, né? Então, a maneira que vai acontecer de a gente manter esses vínculos a médio e longo prazo é por meio das tradições. De você oferecer algum evento, você participar de algum evento. No meu caso, eu sempre, tradicionalmente, ofereci festas de formatura. Porque como eu tenho 3 faculdades, mestrado, doutorado, então foi 5 formaturas. Meus amigos, eles não aguentavam mais. A cada 2 anos, eu lançava uma festa de formatura. Então, eles já chegavam, eles já nem sabiam, tá formando no que agora? Mas era a minha festa de formatura tradicionalmente. E espaço, tem pessoas que eu só vejo nessas festas de formatura. E não é que eu quero elas menos, mas é que socialmente não tem muitos mais espaços nos quais nós podemos nos conectar. Porque em razão de todos esses elementos já citados, as pessoas não conseguem mais oferecer uma festa de casamento, não conseguem mais oferecer, novamente retoma aquele problema, muito dele é material, eu tenho que oferecer uma festa simples se eu quiser que venham mais pessoas, né? Então, olha a importância da gente oferecer e manter esses rituais para manter esses vínculos. Aí é um ponto que eu quero chegar pra gente finalizar. Isso é bom ou ruim? A mudança da nossa sociedade nesse ponto em relação às tradições. A gente abandonou as nossas tradições, isso é positivo ou negativo? Isso não tem um coeficiente qualitativo? É só parte do processo? Muitas das tradições que nós abandonamos são muito boas, né? Existiam, porque muitas delas fundamentavam uma ideia de autoridade exclusivamente. Você tem que esperar os homens da mesa e os mais velhos se servir e o que sobrar, os outros vão comer, as mulheres e as crianças, né? Completamente absurdo e descabido pra gente hoje, mas era uma tradição da época. Entretanto, é importante que a gente não jogue água junto com o bebê, como é que é? Como é que é a expressão? A água fora junto com o bebê? Não sei. Isso, eu acho que essa é a expressão, né? Deve ser mais ou menos menos jogar a água fora junto com o bebê, porque ainda que sim, muitos desses não vínculos descartar tudo isso remetam a questões de autoridades, a ideia de nós mantermos certos compromissos sociais
nos mantermos participantes de uma sociedade, não abandonarmos completamente a ideia de que nós existimos no mundo social, isso é muito importante. Ainda que seja um pouquinho chato às vezes, é muito importante a gente se ver como participante de uma sociedade, porque cada vez menos a gente se vê. Cada vez menos a gente se vê participante dessa série de ciclos, de compromissos sociais, cada vez menos a gente se vê participante de uma coletividade. E ninguém existe sozinho. Pois é, o ser humano não se autorregula pelos outros? Não tem esse processo aí? Não existe ninguém fora da sociedade. Toda a nossa relação do que nós nos consideramos, a maneira como o eu se percebe é baseado na relação que ele tem com a sociedade. Então, por isso que é tão importante pensar na nossa relação com os outros. Porque todo mundo é alguém a partir da maneira de como se vê esse alguém em relação aos outros. E como a gente vê, né, esses outros também ao nosso redor. Por isso que quando a gente fala de tolerância, a gente fala de bolha, né? E aí, quanto mais você convive com pessoas que pensam igual a você, mais bitolado você fica, mais pirado você fica também, né? Então, importante também a gente viver em sociedade até para isso. Professor, obrigado por estar aqui conosco, falar um pouco dessas tradições que fazem parte da nossa vida, ou fizeram, né? Mas que possamos, de vez em quando, tomar uma cerveja com um amigo, pelo menos, né? Com certeza. Faça uma festa de aniversário e convide as pessoas. Convido o professor. 3h56. Obrigado, professor. Alex da Rosa, escritor, professor, doutor em filosofia, falando sempre de filosofia aqui com a gente, filosofando um pouco pro nosso dia a dia. Com isso, a gente fecha o nosso Boa Tarde Cidade de hoje, quinta-feira.